O mal-estar na civilização. Freud, 1930. Parte 8. Última parte. Chegando ao fim deste caminho, o autor precisa desculpar-se com o leitor por não lhe ter sido um guia mais hábil, por não lhe haver poupado trechos monótonos e digressões penosas. Não há dúvida de que é possível fazer melhor. Tentarei, em seguida, compensar em parte esses defeitos. Em primeiro lugar, imagino que os leitores tenham a impressão de que a discussão sobre o sentimento de culpa excedeu as balizas deste ensaio, apropriando-se de muito espaço e impelindo para a margem o conteúdo restante, com o qual nem sempre se vincula de modo íntimo. Isso pode haver prejudicado a arquitetura do trabalho, mas corresponde bem ao propósito de situar o sentimento de culpa como o problema mais importante da evolução cultural e de mostrar que o preço do progresso cultural é a perda de felicidade, pelo acréscimo do sentimento de culpa. O que ainda parece estranho nessa frase, que é o resultado final de nossa investigação, pode provavelmente remontar à relação especial, até agora não compreendida, entre o sentimento de culpa e nossa consciência. Nos casos comuns de arrependimento, que consideramos normais, ele é bastante perceptível para a consciência. Estamos inclusive acostumados a falar de consciência de culpa, em vez de sentimento de culpa. O estudo das neuroses, às quais devemos as mais valiosas indicações para o entendimento do normal, revela situações contraditórias. Em uma dessas afecções, a neurose obsessiva, o sentimento de culpa se impõe de modo ostensivo à consciência, dominando o quadro patológico e a vida dos doentes, mal deixando que algo mais apareça. Na maioria dos outros casos e formas de neurose, porém, ele permanece totalmente inconsciente, sem por isso manifestar efeitos menores. Os doentes não acreditam em nós quando lhes atribuímos um sentimento de culpa inconsciente. Para que nos compreendam em alguma medida, nós lhes falamos de uma inconsciente necessidade de castigo, na qual se expressa o sentimento de culpa. Mas a relação com uma forma particular de neurose não deve ser superestimada. Também na neurose obsessiva há tipos de doentes que não percebem o seu sentimento de culpa, ou que o sentem como um doloroso mal-estar, uma espécie de angústia, apenas quando se veem impedidos de executar determinadas ações. Deveria ser possível compreender finalmente essas coisas. Ainda não somos capazes disso. Talvez seja aqui bem-vinda a observação de que o sentimento de culpa nada é, no fundo, senão uma variedade topográfica da angústia, e em suas fases posteriores coincide inteiramente com o medo ao supereu. Na relação com a consciência, a angústia exibe as mesmas extraordinárias variações. De algum modo, a angústia se acha por trás de todo o sintoma, mas ora reivindica ruidosamente para si a consciência inteira, ora se oculta de modo tão perfeito que nos vemos obrigados a falar de angústia inconsciente, ou, se quisermos ter uma mais limpa consciência psicológica, já que a angústia é em princípio uma sensação, de possibilidade de angústia. E por isso é fácil conceber que também a consciência de culpa, produzida pela cultura, não seja reconhecida como tal, permaneça inconsciente ou venha à luz como um mal-estar, uma insatisfação para a qual se busca outras motivações. Pelo menos as religiões não desconheceram jamais o papel do sentimento de culpa na cultura. Elas pretendem, algo que não considerei em outro lugar, redimir a humanidade desse sentimento de culpa a que chamam pecado. A partir do modo como se atinge essa redenção no cristianismo, com a morte sacrificial de um indivíduo que toma a si a culpa comum a todos, inferimos qual poderia ter sido a primeira ocasião em que se adquiriu essa culpa original, com a qual também a cultura teve início. Pode não ser de muita importância, mas provavelmente não será supérfluo esclarecermos o sentido de vocábulos como supereu, consciência, sentimento de culpa, necessidade de castigo e arrependimento, que usamos, talvez frequentemente, de maneira frouxa e intercambiável. Todos dizem respeito à mesma coisa, mas designam diferentes aspectos dela. O supereu é uma instância explorada por nós. A consciência, uma das funções que a ele atribuímos, a de vigiar os atos e intenções do eu e de julgar, exercendo uma atividade sensória. O sentimento de culpa, a dureza do supereu, é então o mesmo que a severidade da consciência. É a percepção que tem o eu de ser vigiado. Assim,
a apreciação da tensão entre os seus esforços e as exigências do superior. E o medo ante essa instância crítica, subjacente à relação inteira, a necessidade de castigo, é uma expressão instintual do eu, que por influência do supereu sádico tornou-se masoquista, ou seja, emprega uma parte do instinto para a destruição interna nele presente para formar uma ligação erótica com o supereu. Não se deve falar de consciência moral antes de demonstrar a existência de um supereu. Quanto à consciência de culpa, é preciso admitir que se apresenta antes do supereu, ou seja, também antes da consciência moral. É então a expressão imediata do medo à autoridade externa, o reconhecimento da tensão entre o eu e esta última, o derivado direto do conflito entre a necessidade do amor dela e o ímpeto de satisfação instintual, cuja inibição gera a tendência à agressão. A superposição dessas duas camadas do sentimento de culpa, uma vindo do medo à autoridade externa, outra do medo à interna, tornou mais difícil enxergarmos a trama da consciência moral. Arrependimento é um nome geral para a reação do eu num caso de sentimento de culpa. Contém, pouco transformado, o material de sensações da angústia que atua por trás. É ele mesmo um castigo e pode incluir a necessidade de castigo. Também ele pode ser mais velho que a consciência moral. Não fará nenhum mal passarmos em revista as contradições que por um momento nos confundiram em nossa investigação. O sentimento de culpa devia ser, em determinado ponto, consequência de agressões não realizadas, mas em outra ocasião, e justamente no seu início histórico, o parricídio, consequência de uma agressão levada a cabo. Achamos também a saída para essa dificuldade. O estabelecimento da autoridade interna do supereu mudou radicalmente a situação. Antes, o sentimento de culpa coincidia com o arrependimento. Nisso observamos que se deve reservar a designação de arrependimento para a reação após efetivamente haver sido realizada a agressão. Depois, a diferença entre agressão intencionada e realizada perdeu sua força devido à onisciência do supereu. O sentimento de culpa podia ser gerado tanto por uma violência realmente consumada, como todos sabem, quanto por uma apenas intencionada, como verificou a psicanálise. O conflito entre os dois instintos primordiais, oriundo da ambivalência, produz o mesmo efeito, com ou sem mudança na situação psicológica. Somos tentados a buscar aí a solução para o enigma da relação variável que o sentimento de culpa mantém com a consciência. O sentimento de culpa por arrependimento, em virtude da má ação, teria de ser sempre consciente. Aquele, por percepção do mau impulso, poderia permanecer inconsciente. Não é tão simples, porém. A neurose obsessiva contradiz enfaticamente isso. A segunda contradição era que a energia agressiva, da qual imaginamos dotado o supereu, apenas dá continuidade e mantém para a vida psíquica, segundo uma concepção, a energia punitiva da autoridade externa, enquanto para outra concepção seria antes a nossa própria agressividade, que, não tendo alcançado a aplicação, era dirigida contra essa autoridade inibidora. A primeira visão parecia adequar-se melhor à história, a segunda, à teoria do sentimento de culpa. Uma reflexão mais demorada apagou, quase em demasia, a oposição aparentemente inconciliável. Restou, de essencial e comum a ambas, que se trata de uma agressão deslocada para dentro. A observação clínica, por sua vez, permite distinguir realmente duas fontes para a agressividade atribuída ao superior, das quais uma ou outra exerce o efeito maior num caso particular, mas que, em geral, atuam conjuntamente. Esse é o lugar, creio, para defender seriamente uma concepção que antes sugeri como suposição provisória. Na mais recente literatura psicanalítica, há uma predileção pela teoria segundo a qual toda espécie de frustração, toda satisfação instintual contrariada, tem ou pode ter por consequência uma elevação do sentimento de culpa. Acho que reduziremos bastante as dificuldades teóricas se deixarmos isso valer apenas para os instintos agressivos, e não se achará muita coisa que vá de encontro a essa hipótese. Pois como explicar dinâmica e economicamente que no lugar de uma exigência erótica não cumprida surja um acréscimo no sentimento de culpa?
Isso parece possível apenas por um rodeio, que o impedimento da satisfação erótica desperte um quê de pendor agressivo contra a pessoa que atrapalha a satisfação, e que essa agressividade mesma tem de ser suprimida. Mas então é somente a agressividade que se transforma em sentimento de culpa, ao ser suprimida e transmitida para o supereu. Estou convencido de que poderemos expor muitos processos de modo mais simples e transparente, se limitarmos aos instintos agressivos o achado da psicanálise relativo à derivação do sentimento de culpa. O exame do material clínico não fornece resposta inequívoca neste ponto, pois, conforme nosso pressuposto, as duas espécies de instintos quase nunca aparecem puras, isoladas uma da outra. Mas a apreciação de casos extremos provavelmente apontará na direção que espero. Fico tentado a extrair uma primeira vantagem dessa concepção mais rigorosa, aplicando-a ao processo de repressão. Os sintomas das neuroses são, como vimos, essencialmente satisfações substitutivas para desejos sexuais não realizados. No curso do trabalho psicanalítico aprendemos, para nossa surpresa, que talvez toda a neurose esconda um quê de sentimento de culpa inconsciente, que por sua vez fortalece os sintomas ao usá-los como castigo. Agora é plausível formular a seguinte proposição: quando uma tendência instintual sucumbe à repressão, seus elementos libidinais se transformam em sintomas, seus componentes agressivos em sentimentos de culpa. Ainda que seja apenas aproximadamente correta, essa frase merece o nosso interesse. Alguns leitores deste trabalho podem achar que ouviram demasiadas vezes a fórmula da luta entre Eros e instinto de morte. Ela caracterizaria o processo cultural que se desenrola na humanidade, mas refere-se também ao desenvolvimento do indivíduo e desvendaria, além do mais, o próprio segredo da vida orgânica. Parece indispensável pesquisar as relações que existem entre os três processos. A repetição da mesma fórmula se justifica pela consideração de que o processo cultural da humanidade e o desenvolvimento do indivíduo são também processos vitais e, portanto, participam da característica mais ampla da vida. Por outro lado, justamente por isso, a constatação desse traço geral não contribui em nada para a diferenciação entre eles, enquanto certas condições particulares não vêm delimitá-lo. Só podemos nos tranquilizar, então, afirmando que o processo cultural é a modificação que o processo vital experimenta sob influência de uma tarefa colocada por Eros e instigada por Ananke, a real necessidade, e que essa tarefa consiste na união de indivíduos separados em uma comunidade ligada libidinalmente. Mas, se olharmos a relação entre o processo cultural da humanidade e o processo de desenvolvimento ou educação do indivíduo, sem muito hesitar, decidiremos que ambos são de natureza muito parecida, se não forem o mesmo processo realizado em objetos diferentes. Naturalmente, o processo cultural do gênero humano é uma abstração de ordem mais alta que o desenvolvimento do indivíduo, e portanto mais difícil de aprender vivamente. Tampouco a busca de analogias deve ser exagerada compulsivamente. Mas, tendo em vista a semelhança dos fins, num caso, a integração do indivíduo num grupo humano, no outro, a criação de uma unidade coletiva a partir de muitos indivíduos, não podemos nos surpreender a similaridade dos meios empregados e dos fenômenos advindos. Em virtude da sua extraordinária importância, não cabe silenciar por mais tempo a respeito de um traço diferenciador dos dois processos. No processo de desenvolvimento do indivíduo, conserva-se a principal meta do programa do princípio do prazer, achar a satisfação da felicidade. E a integração ou adaptação a uma comunidade aparece como uma condição inevitável, que se deve cumprir para alcançar a meta da felicidade. Se pudéssemos fazê-lo sem esta condição, seria talvez melhor. Em outros termos, o desenvolvimento individual nos aparece como um produto da interferência de duas tendências: a aspiração à felicidade, que habitualmente chamamos de egoísta, e a aspiração à união com outros na comunidade, que denominamos altruísta. As duas designações não vão muito além da superfície. No desenvolvimento individual, como foi dito, a ênfase cai geralmente na aspiração egoísta, ou à felicidade. A outra, que pode ser chamada cultural, contenta-se, via de regra, com o papel restritivo.
É diferente no processo cultural. Nele, o principal é, de longe, a meta de criar uma unidade a partir dos indivíduos humanos. A meta da felicidade ainda existe, mas é impelida para segundo plano. Quase parece que a criação de uma grande comunidade humana teria êxito maior se não fosse preciso preocupar-se com a felicidade do indivíduo. O processo de desenvolvimento individual pode então ter traços especiais que não se repetem no processo cultural humano. É apenas na medida em que o primeiro desses processos tem por meta a incorporação na comunidade que ele necessariamente coincide com o segundo. Assim como um planeta circula em volta de seu astro central, além de rodar em torno do seu próprio eixo, também o ser humano participa do curso evolutivo da humanidade, enquanto segue o seu caminho de vida. Para nossos olhos obtusos, no entanto, o jogo de forças do céu parece fixado numa ordem imutável. Na vida orgânica, vemos ainda como as forças lutam entre si e os resultados do conflito mudam constantemente. Assim também as duas tendências, a de felicidade individual e a de união com outros seres, têm de lutar uma com a outra no interior de cada indivíduo. Assim, os dois processos de evolução individual e cultural precisam defrontar-se e disputar um ao outro o terreno. Mas essa luta entre indivíduo e sociedade não deriva da oposição provavelmente inconciliável entre os dois instintos primevos, Eros e Morte. Significa uma desavença na casa da libido, comparável à briga pela distribuição da libido entre o eu e os objetos, e admite um equilíbrio final no indivíduo, oxalá também no futuro da civilização, apesar de atualmente dificultar-lhe tanto a vida. A analogia entre o processo cultural e o desenvolvimento do indivíduo pode ser ampliada num aspecto importante, pois é lícito afirmar que também a comunidade forma um superior sob cuja influência procede a evolução cultural. Pode ser uma tarefa atraente para um conhecedor das culturas humanas perseguir em detalhes essa analogia. Eu me limitarei a destacar alguns pontos notáveis. O superior de uma época cultural tem origem semelhante ao de um indivíduo. Baseia-se na impressão que grandes personalidades, líderes, deixaram. Homens de avassaladora energia espiritual, ou nos quais uma das tendências humanas achou a expressão mais forte e mais pura, e por isso também, com frequência, a mais unilateral. Em muitos casos, a analogia vai ainda mais longe, na medida em que essas pessoas, frequentemente, talvez sempre, foram durante a vida zombadas, maltratadas e mesmo cruelmente eliminadas pelas outras, tal como também o pai primevo ascendeu à divindade apenas muito depois de sua morte violenta. O mais impressionante exemplo dessa conjunção do destino é justamente a pessoa de Jesus Cristo, se porventura não pertence ao reino do mito que a chamou à vida em obscura memória daquele evento primevo. Um outro ponto de concordância é que o superior da cultura, exatamente como o do indivíduo, institui severas exigências ideais, cujo não cumprimento é punido mediante angústia de consciência. E aqui se produz mesmo o caso curioso de os processos psíquicos em questão serem para nós mais familiares e mais acessíveis à consciência, quando vistos no grupo, do que podem sê-lo no indivíduo. Neste, apenas as agressões do superior, no caso de tensão, fazem-se audíveis como recriminações, enquanto as exigências mesmas com frequência ficam inconscientes no segundo plano. Se as trazemos para o conhecimento consciente, revela-se que coincidem com os preceitos do superior cultural prevalecente. Nesse ponto, os dois processos, o da evolução cultural da massa e o do indivíduo, estão colados um ao outro, por assim dizer. Daí que não poucas manifestações e características do superior podem ser mais facilmente notadas em seu comportamento na comunidade cultural do que no indivíduo. O superior da cultura desenvolveu seus ideais e elevou suas exigências. Entre as últimas, as que concernem às relações dos seres humanos entre si, são designadas por ética. Em todos os tempos, as pessoas deram enorme valor a essa ética, como se dela esperassem realizações de particular importância. De fato, a ética se dedica ao ponto facilmente reconhecido como o mais frágil de toda a cultura. Ela há de ser vista, então, como tentativa terapêutica, como esforço de atingir, por um mandamento do superior, o que antes não se atingiu com outro labor cultural.
Já sabemos que aqui se coloca o problema de como afastar o maior obstáculo à cultura, o pendor constitucional dos homens para a agressão mútua, e por isso mesmo nos interessamos especialmente por aquele que é, provavelmente, o mais jovem dos mandamentos do superior cultural, o que diz: ama teu próximo como a ti mesmo. A investigação e a terapia das neuroses nos levam a sustentar duas objeções contra o superior individual. Pela severidade dos seus mandamentos e proibições, ele se preocupa muito pouco com a felicidade do eu, não levando devidamente em conta as existências ao cumprimento deles, a força instintual do id e as dificuldades do ambiente real. Daí que, movidos pela intenção terapêutica, frequentemente somos obrigados a combater o superior e nos empenhamos em fazer baixarem suas exigências. Recriminações idênticas podem ser feitas às reivindicações éticas do superior cultural. Também este não se preocupa suficientemente com os fatos da constituição psíquica do ser humano. Emite uma ordem e não se pergunta se é humanamente possível cumpri-la. Supõe, isto sim, que para o eu do ser humano é possível, psicologicamente, tudo aquilo que o incumbem, que o eu tem domínio irrestrito sobre o seu id. Isto é um erro, e também nos chamados homens normais o controle sobre o id não pode ir além de certos limites. Exigindo mais, produzimos no indivíduo rebelião ou neurose, ou o tornamos infeliz. O mandamento, ama teu próximo como a ti mesmo, é a mais forte defesa contra a agressividade humana e um belo exemplo do procedimento antipsicológico do superior cultural. O mandamento é inexequível. Uma tão formidável inflação do amor só pode lhe diminuir o valor, não eliminar a necessidade. A civilização negligencia tudo isso. Recorda apenas que quanto mais difícil o cumprimento do preceito, mais meritório vem a ser ele. Mas quem segue tal preceito na civilização atual põe-se em desvantagem diante daquele que o ignora. Que poderoso obstáculo à cultura deve ser a agressividade, se a defesa contra ela pode tornar tão infeliz quanto ela mesma. A chamada ética natural nada tem a oferecer aqui, salvo a satisfação narcísica do indivíduo poder se considerar melhor do que os outros. A ética que se apoia na religião introduz aqui suas promessas de um além-túmulo melhor. Acho que, enquanto a virtude não compensar já nesta vida, a ética pregará em vão. Parece-me também fora de dúvida que uma real mudança nas relações das pessoas com a propriedade será de maior valia, neste ponto, que qualquer mandamento ético. Mas entre os socialistas essa compreensão é turvada por um novo desconhecimento idealista da natureza humana, e assim tornada sem valor para a aplicação. A linha de abordagem que procura estudar nos fenômenos da evolução cultural o papel de um superior me parece prometer ainda outros esclarecimentos. Apresso-me a concluir. Mas de uma questão não posso me esquivar. Se a evolução cultural tem tamanha similitude com a do indivíduo e trabalha com os mesmos recursos, não seria justificado o diagnóstico de que muitas culturas, ou épocas culturais, ou possivelmente toda a humanidade, tornaram-se neuróticas por influência dos esforços culturais? A dissecação analítica dessas neuroses poderia ser acompanhada de sugestões terapêuticas que reivindicariam muito interesse prático. Não posso dizer que uma tentativa dessas, de transferência da psicanálise para a comunidade cultural, não teria sentido ou estaria condenada à esterilidade. Mas teríamos de ser muito prudentes e não esquecer que se trata apenas de analogias e que não apenas com seres humanos, também com conceitos, é perigoso retirá-los da esfera em que surgiram e evoluíram. O diagnóstico das neuroses da comunidade também encontra uma dificuldade especial. Na neurose individual nos serve de referência imediata ao contraste que distingue o enfermo de seu ambiente, tido como normal. Tal pano de fundo não existe para um grupo igualmente afetado, teria que ser arranjado de outra forma. E no que diz respeito à aplicação terapêutica da compreensão, de que adiantaria a mais pertinente análise da neurose social, se ninguém possui a autoridade para impor ao grupo a terapia? Apesar de todas essas dificuldades, pode-se esperar que, em algum dia, alguém ouse empreender semelhante patologia das comunidades culturais.
Está longe de mim, pelos motivos mais diversos, fazer uma avaliação da cultura humana. Esforcei-me para manter distância do preconceito entusiasta segundo o qual nossa civilização é o que temos ou podemos ter de mais precioso, e sua trilha nos levará necessariamente a alturas de insuspeitada perfeição. Posso, ao menos, escutar sem indignação o crítico que acha que, tendo em conta os fins do empenho cultural e os meios de que se utiliza, deveríamos chegar à conclusão de que o empenho todo não vale a pena e o resultado pode ser tão só uma condição intolerável para o indivíduo. Facilita a minha imparcialidade o fato de saber muito pouco sobre tudo isso, de saber apenas uma coisa com certeza, que os juízos de valor dos homens são inevitavelmente governados por seus desejos de felicidade e que, portanto, são uma tentativa de escorar suas ilusões com argumentos. Eu entenderia muito bem quem destacasse o caráter forçoso da cultura humana e dissesse, por exemplo, que a inclinação a limitar a vida sexual ou a impor o ideal humanitário à custa da seleção natural é uma direção evolutiva que não pode ser desviada nem evitada, ante a qual é melhor curvar-se como se fosse uma necessidade da natureza. Conheço também a objeção a isso, a de que tendências tidas por insuperáveis foram frequentemente, na história da humanidade, postas de lado e substituídas por outras. Assim, me falta o ânimo de apresentar-me aos semelhantes como um profeta e me curvo à sua recriminação de que não sou capaz de lhes oferecer consolo, pois no fundo é isso o que exigem todos, tanto os mais veementes revolucionários como os mais piedosos crentes, de forma igualmente apaixonada. A meu ver, a questão decisiva para a espécie humana é saber se, e em que medida, a sua evolução cultural poderá controlar as perturbações trazidas à vida em comum pelos instintos humanos de agressão e autodestruição. Precisamente quanto a isso, a época de hoje merecerá talvez um interesse especial. Atualmente, os seres humanos atingiram um tal controle das forças da natureza que não lhes é difícil recorrerem a elas para se exterminarem até o último homem. Eles sabem disso, daí, em boa parte, o seu atual desassossego, sua infelicidade, seu medo. Cabe, agora, esperar que a outra das duas potências celestiais, o eterno Eros, empreenda um esforço para afirmar-se na luta contra o adversário igualmente mortal. Mas quem pode prever o sucesso e o desenlace?